Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto, sou o professor de Ciências Humanas aqui da plataforma do Logos Vestibulares e na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de filosofia e vamos estudar um dos filósofos que talvez seja aí o mais importante ou um dos mais importantes filósofos da filosofia ocidental e da filosofia antiga, que é Platão. A gente falou bastante do Sócrates na última aula, nessa aula trabalharemos o Platão. Como sempre, eu vou sair um pouquinho da tela para que você possa dar print, fazer as suas anotações, anote aí no caderno e logo iniciaremos a aula. Então, podem dar print aí da tela, façam as suas anotações. Vamos lá. Antes de começar a aula, eu preciso fazer um disclaimer aqui. Como o tema do Platão é um tema muito extenso, a gente vai trabalhar diferentes obras, diferentes ideias filosóficas de Platão. Essa aula vai ser dividida em duas partes, talvez até em três partes, porque nós não queremos fazer aulas muito longas, eu não quero que essa aula ultrapasse 40 minutos, então a gente vai dividi-la em vídeos mais curtos de 10, 15 minutos, certo? Espero que isso esteja bom para vocês. Bom, vamos começar então falando o que nós veremos nessa primeira parte da aula, nessa aula número 1, ou nessa primeira aula. Nós vamos falar um pouquinho da vida do Platão, depois a gente vai trabalhar as obras do Platão e vamos começar uma discussão um pouquinho mais aprofundada sobre uma dessas obras, que é o Banquete de Platão. E aí nas próximas aulas a gente vai trabalhando as demais obras, certo? Bom, vamos falar então da vida do Platão. O Platão ele é um filósofo fundamental, porque nós trabalhamos na aula anterior o Sócrates e nós discutimos na aula de Sócrates o fato de que Sócrates não deixou nenhum texto escrito. Tanto é que nós desconfiamos se Sócrates realmente existiu, se ele realmente foi uma pessoa, um personagem real da história. Porque tudo o que nós sabemos sobre Sócrates está nos textos de Platão. Então, toda a vida de Sócrates foi escrita por Platão. E o Platão, portanto, ele é um desses filósofos importantes, porque da filosofia grega, ele é o primeiro filósofo do qual nós temos uma quantidade gigantesca de textos escritos que sobreviveram até hoje. Se Sócrates escreveu alguma coisa, caso ele tenha existido, não sobreviveu até os nossos dias, mas tudo ou quase tudo que Platão escreveu sobreviveu e nós podemos ler os textos de Platão. Por isso que ele tem essa importância fundamental. Ele é o primeiro filósofo da filosofia grega da qual nós temos preservado os textos escritos, certo? Então isso é fundamental. Dito isso, vamos falar um pouquinho da vida de Platão, tá? Platão ele vai nascer lá no ano de 428 a.C., na cidade-estado de Atenas. Vocês sabem, né, para quem estudou aí as nossas aulas de história, vocês sabem que na Grécia Antiga não havia um estado unificado. A Grécia era toda dividida em cidades-estado, Atenas, Esparta, Corinto, enfim, e cada uma dessas cidades-estado eram considerados um país. Então ele era ateniense. Ele foi supostamente discípulo de Sócrates. A gente coloca aqui o supostamente porque não sabemos se Sócrates realmente existiu ou se Sócrates é apenas um personagem criado por Platão. Mas supostamente ele foi então discípulo de Sócrates e Platão, aos 40 anos de idade, depois de estudar muita filosofia e tudo mais, ele vai fundar a sua própria academia de filosofia, a Academia de Platão, da qual essa academia, anos posteriores, terão muitos professores importantes, por exemplo, Aristóteles, que nós trabalharemos na próxima aula. Aristóteles foi discípulo de Platão e professor da Academia de Platão, certo? Então, Platão ensinava sua filosofia. Naquela época, obviamente, não existia ensino público. Ele cobrava um valor, né, da qual ele se remunerava e vivia, mas ele cobrava, então, para ensinar a sua filosofia na sua academia de Platão.
Ele vai morrer no ano de 347 a.C., aos 80 anos. Né? Vai ter uma vida muito longa, vai deixar muitos textos escritos, vai fazer muitos discípulos na sua academia e vai morrer entrando para a história aí como um dos maiores filósofos da filosofia ocidental, certo? Vamos falar um pouquinho das obras de Platão? Platão escreveu muitas obras, então é obviamente que nessa aula a gente não vai falar de todas, mas eu separei aqui as 4 mais importantes que você precisa saber um pouquinho. Uma das obras é O Banquete, nós iremos falar mais aprofundadamente nesta aula. Outra obra é a Apologia de Sócrates, outra obra é a República e, por fim, Fedron. Essas 4 obras são vistas como as mais importantes ou as mais conhecidas de Platão, certo? Vamos começar discutindo um pouquinho a obra dessa aula, que é O Banquete. A minha ideia é fazer uma aula para cada uma das 4 obras de Platão, então provavelmente essa aula vai ser dividida em 4 partes ou em 3 partes, se eu conseguir juntar 2 obras na mesma aula, enfim. Bom, O Banquete de Platão é um texto muito interessante porque ele apresenta aquele estilo literário do Platão, que é o estilo dos diálogos. Como que Platão descrevia sua filosofia? Platão não era o tipo de filósofo que pegava o seu livro e escrevia: eu acredito nisso, 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 a minha filosofia se baseia nisso, nisso, nisso. Não, ele não escrevia diretamente para o interlocutor. Platão utilizava um estilo literário que nós chamamos de diálogos. O que eram os diálogos? Basicamente, um texto muito parecido, fazendo aqui, obviamente, uma analogia muito simplificada apenas para fins didáticos, mas eram textos muito parecidos com os textos da Bíblia, do Novo Testamento, ou seja, eram textos que narravam a história de personagens que se encontravam e dialogavam. Então, os diálogos de Platão narram histórias, da qual nessas histórias nós temos alguns conjuntos de personagens, e esses personagens vão dialogando. Acontecem ali diálogos entre as personagens, e esses diálogos são os diálogos de Platão. E desses personagens, o principal personagem que aparecia nas obras de Platão, nos diálogos de Platão, era Sócrates. Alguns filósofos e historiadores falam que Sócrates era o personagem que representava Platão, que quando Sócrates falava nas suas obras, era como se Platão estivesse falando. O Banquete vai ser a mesma coisa. A obra O Banquete de Platão, que não é uma obra longa, tá? É um livrinho ali de 90 páginas, 100 páginas, vale muito a pena vocês lerem, vocês encontram aí gratuitamente na internet. O Banquete basicamente narra a história de Sócrates, que foi convidado para um banquete na casa de um poeta chamado Agatão, e Sócrates então vai para esse banquete, e nesse banquete, Sócrates, junto com os convidados, ali naquele momento, bebendo vinho, Sócrates, né, tem até uma questão aí com o vinho em relação ao Sócrates, mas ali naquele momento do banquete, os convidados começam a discutir filosofia. Então, neste banquete ao qual Sócrates foi convidado, ele começa a dialogar sobre filosofia com os convidados. E dentre os temas que eles dialogam, na obra O Banquete, o principal tema é o tema do amor. Sócrates e os convidados começam a discutir, a refletir e fazer discursos acerca do amor. O que é o amor? E aí a gente vai ter vários personagens que eu não vou ficar listando aqui para vocês, vale a pena vocês lerem a obra, mas a gente vai ter vários personagens, cada um desses personagens vai fazer um discurso, uma argumentação sobre o que ele considera que é o amor, o eros. Alguns vão falar que o amor é um deus. Alguns vão falar que o amor é, digamos assim, um demônio, um espírito. Outros vão falar que o amor é, enfim,
o amor físico, carnal. Cada um vai ter uma opinião diferente sobre o amor, eles vão discutir, cada um vai apresentar os seus argumentos, e Sócrates apresenta o seu principal argumento, que é a ideia de que o amor ele vai além do amor físico. É nessa obra que Platão, através de Sócrates, apresenta aqueles dois tipos de amor, o amor platônico, depois ficou conhecido como amor platônico, e o amor socrático, né? Ou seja, o amor que é o amor físico e o amor que é o amor da contemplação, que vai além do físico. O amor físico ou amor socrático é aquele amor sempre consumado. Ou eu amo, logo eu consumo aquele amor. Eu chego no ápice daquele amor a partir do físico, do corpo. Agora, o amor platônico, que é chamado de amor ágape. Ágape é a palavra para o amor platônico e eros é a palavra para o amor físico. O amor ágape é aquele amor que vai além do físico. Ele alcança a alma, ele alcança o sobrenatural. Tanto que o conceito de amor ágape será utilizado, por exemplo, pelos cristãos ao longo do século I, século II, para diferenciar do amor eros, que é o amor carnal. Daí que vem a palavra erótico. Eros, inclusive, é um deus grego, certo? E a ideia de Sócrates, ou melhor, a ideia de Platão, através de Sócrates, é justamente essa, de que o amor, o verdadeiro amor, é o amor ágape, aquele amor que é amor além do físico, é um amor metafísico, está para além do físico. Nessa obra também, Platão, através de Sócrates, vai definir que o amor ele é a contemplação do belo e da alma. Essa é a conclusão final de Sócrates, personagem de Platão, nessa obra, de que o verdadeiro amor ele é a contemplação do belo, a contemplação da alma. Para finalizar, eu preciso dizer que lá no livro 7 da obra O Banquete, eu não coloquei aqui na lousa porque não coube, mas lá no livro 7 da obra O Banquete, nós temos a apresentação de uma das ideias mais famosas do Platão, que é a ideia do mito da caverna. O mito da caverna é uma ideia de Platão que está dentro da obra O Banquete, certo? No livro 7. E o que diz o mito da caverna, tá? Resumindo aqui, para a gente também não se estender muito nesse ponto, e finalizarmos essa aula, o mito da caverna descreve pessoas que estão vivendo em uma caverna, na qual, no fundo, há uma fogueira e existe alguém manipulando as sombras, e tudo que essas pessoas que estão vivendo na caverna conseguem ver são essas sombras. Logo, essas sombras dentro da caverna é o mundo para essas pessoas, até que uma dessas pessoas consegue sair dessa caverna, vai para a superfície, encontra o mundo real, o mundo verdadeiro, descobre a imensidão de coisas que existe no mundo, e essa pessoa vai retornar para a caverna para tentar libertar os outros e fazer com que eles acreditem que existe algo além daquilo que eles estão olhando, daquilo que está ali na visão deles. É uma obra que faz uma óbvia analogia à filosofia, do poder que a filosofia tem, que o conhecimento tem, de nos tirar da caverna e nos mostrar um mundo além daquilo que nós enxergamos. Isso é de fato, quando você aprende ciências humanas, quando você aprende história, filosofia, sociologia, é como se você saísse da caverna de um senso comum, de um pensamento comum, raso, e encontra um pensamento mais aprofundado, algo que vai além daquilo que você enxergava, certo? Bom, essa foi a nossa primeira aula de Platão. Nós fizemos aqui uma análise da obra O Banquete. Eu recomendo sempre que vocês leiam as obras. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho da Apologia de Sócrates e, se der tempo, falaremos da República, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Abraços.